Olá, esse é o Conexão Gap, trazendo para vocês diversos assuntos bons para a nossa sociedade, com entrevistas, perguntas de nossos internautas, dicas Gap, reflexão sobre temas atuais que com certeza vão levar muito conhecimento para você. Não saia daí, pois o Conexão Gap já está no ar. O Conexão Gap tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, para vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular que você que nos assiste a se envolver em problemas da sociedade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. E hoje eu recebo o teólogo Pablo Almeida, que vai conversar com a gente sobre o uso das redes sociais na política. Olá, Pablo, seja bem-vindo ao Conexão Gap. É um prazer enorme ter você aqui conosco. O prazer é todo meu, acho, de estar aqui com vocês essa noite. Legal, cara. E falando sobre redes sociais, um tema tão importante e relevante nos dias de hoje. E nós vemos essa crescente do uso de pessoas, na internet, nas redes sociais. E esse avanço também na política, que acabou se tornando um tema extremamente relevante nos últimos tempos e muitas pessoas ficaram muito interessadas nos últimos tempos sobre esse tema. E como que você vê o uso das redes sociais nesse contexto político hoje aqui no Brasil? Nesse contexto político, como você mesmo mencionou, elas tiveram suma importância, principalmente nas eleições de 2018. Nós vimos aí uma ascensão dessas redes sociais e no mesmo passo que as redes sociais ascenderam, a grande mídia ela teve uma caída muito grande, Então, as redes sociais elas tiveram um papel de suma importância, principalmente nas eleições, mas elas permeiam todo o campo político. Você vê aí, por exemplo, grandes líderes anunciando o poderio dos seus países, no caso do presidente norte-americano Donald Trump, que praticamente reinventou o Twitter com a sua campanha eleitoral, onde a mídia dizia que ele teria 10%, 15% apenas de intenções de voto, e no caso ele foi lá e ganhou. E as redes sociais com toda certeza fizeram parte dessa vitória dele, e assim aqui também no Brasil. Então, no Brasil, sem as redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, eu creio, jamais teria sido eleito. Nós muitas vezes vemos um comparativo aí nas redes sociais sobre a campanha de Enéas Carneiro, que muitos dizem, e particularmente eu concordo com essa afirmativa, que ele foi o maior presidente que nós não tivemos. Se fosse nessa mesma onda das redes sociais na época de Enéas Carneiro, com toda certeza ele não seria taxado como um louco, como ele foi pela grande mídia, mas sim como um doutor, como um mestre, como uma pessoa que deixou de fato um legado aqui para o nosso país. E as redes sociais vieram, quebraram esse monopólio da grande mídia e com toda certeza tiveram grande influência nas eleições, principalmente do ano passado. É verdade, Nós pudemos observar essa crescente no uso das redes sociais e está algo avassalador, no mundo inteiro. E você enxerga a rede social, assim, num contexto geral, como algo bom para a sociedade, algo ruim? Qual seria a sua posição em relação ao uso das redes sociais? Sim, só uma assertiva aqui que eu falei do ano passado, achando que a gente ainda estava em 2019, Em 2018, as eleições. A maneira que eu enxergo as redes sociais é uma maneira positiva. Eu acredito que, de fato, as redes sociais vieram para gerar aproximação entre seres humanos. Hoje, a gente tem a oportunidade de ver uma mãe que tem um filho que viaja para o exterior, onde ela, num tempo atrás, há 5, 6 anos atrás, talvez ela não conseguiria manter um contato diário com esse filho. E a gente vê hoje esse facilitador entre essas pessoas, pelas redes sociais. Hoje você consegue pegar o celular e assistir o seu filho que está lá do outro lado do mundo e conversar com ele e, de certa maneira, matar uma saudade. É claro que isso gerou também algo que foi negativo. O uso exacerbado das redes sociais hoje acaba atrapalhando o nosso desempenho no trabalho, nosso desempenho com a nossa família. Às vezes a gente está num grupo, quem aí nunca passou por isso, está com um grupo de pessoas reunidas numa mesa para um jantar e todo mundo lá teclando, conversando com outras pessoas, não curtindo aquele momento ali.
Mas, assim, depende muito de como a pessoa utiliza a ferramenta. A ferramenta ela pode ser uma bênção ou ser uma maldição. Quem é o portador, quem é o usuário dessa ferramenta é que vai decidir isso no final, como que vai ser, né? É verdade, você tocou num assunto bem interessante. Alguns anos atrás, né, nem era tão comum o uso das redes sociais assim. Imagina há 30 anos atrás, onde que a internet mal tinha chegado ainda, né? Estava sendo criada, estava sendo popularizada, era só usada no contexto empresarial, depois que foi aberta a comunidade como um todo. Né? Imagina há 30 anos atrás, nas eleições da década de 90, sem as redes sociais. E hoje, já em 2020, né, com esse avanço tecnológico tão grande, as redes sociais presentes assim na grande maioria da população brasileira. Eu estava lendo que mais ou menos 70% da população brasileira que acessa a internet, cerca de 65% dessa população tem rede social. Então, assim, realmente está crescendo demais. E como que você vê, né, os períodos das eleições da década de 90, que nem tinha internet direito, com as eleições de hoje, 2020, por exemplo? Né? Vai ter uma grande diferença. O que você vê a respeito disso, Pablo? A diferença é sobre, principalmente, ao acesso à informação. A grande mídia, por diversas vezes, ela passa somente aquilo que vai vender, somente aquilo que vai dar um retorno financeiro para ela. A gente não pode ser um pensamento muito de criança, muito infantil, de acreditar que eles vão passar todas as informações às quais nós queremos e nós desejamos receber, porque muitas delas não vão vender, simplesmente isso. Nós vemos aí vários massacres que acontecem contra cristãos em países do Oriente Médio que a grande mídia simplesmente ignora. E isso, de fato, com a ascendência das redes sociais mudou bastante, porque hoje a gente tem um acesso à informação em questão de segundos. A gente acabou de ver um episódio aí do avião lá do Irã que foi abatido pelo exército iraniano e assim que soltaram essa informação, nós aqui no Brasil, no outro lado do mundo, centenas de milhares de quilômetros, já ficamos sabendo dessa informação. Mas a grande mídia, voltando à sua pergunta, na questão das eleições, antigamente elas taxavam quem elas queriam taxar, basicamente era eleito quem é aquele que era amigo dos diretores das grandes televisões, e hoje em dia nós temos essa quebra de monopólio. Assim como eu já mencionei, nós vemos a eleição de 2 presidentes de países de dimensões continentais, como o Brasil e os Estados Unidos, que foram eleitos simplesmente por conta das redes sociais. Essa divulgação em massa, esse engajamento que as pessoas agora eles têm, elas podem acessar uma informação e aqui elas já mandam para um grupo de amigos de 100, de 500 pessoas, de 200 pessoas, e essas pessoas recebem essa informação e já ficam sabendo e também preparadas e armadas contra qualquer divulgação de mensagens falsas, que hoje a gente também tem bastante, né, infelizmente. Mas, nesse contexto, as eleições em 2020, parece que elas ficaram muito, em 2018, perdão, parece que elas ficaram muito mais pessoais. As pessoas recebendo aquilo ali de maneira de uma pessoa que estava enviando para ela, que era uma pessoa de confiança para ela, não era uma mídia que estava passando, era uma pessoa de confiança que fala, vota em tal candidato porque ele propõe isso, 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 isso. Você se sente ali até mais acolhido, você se sente ali de uma maneira mais segura para votar em determinada pessoa. Então, eu creio que foi um fato determinante para essas eleições e que a gente não tinha essa possibilidade há um tempo atrás, onde o monopólio era todo da grande mídia. Uhum. Você tocou num assunto bem interessante aí, que seria o caso das notícias falsas, né, Fábio? Que às vezes você falou que tem pessoas extremamente confiáveis, né, que mandam informações que de fato nós podemos crer nelas, mas também há certas informações que não têm um conteúdo verdadeiro e que, infelizmente, são propagadas na internet de uma maneira exacerbada, né? E acaba causando, talvez, algum tipo de prejuízo também, né? Tanto intelectual ou até mesmo guiar um tipo de eleição, né? E como você vê isso, Pablo, nessa questão de fake news, essas notícias falsas que chegam aos nossos olhos, né? Através das redes sociais? Sim, nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, né? Então, e aqueles que usam da mentira ou propagam são considerados como seus filhos, né? Como seus usuários daquilo que o maligno criou. A questão da fake news é a seguinte, pessoas confiáveis às vezes vão te passar uma fake news. O brasileiro, infelizmente, em grande parte do tempo, na sua grande maioria de acesso às redes sociais, ele não costuma conferir o conteúdo
daquela, às vezes, uma chamada sensacionalista de uma reportagem. E isso, de fato, atrapalha em alguns momentos. E o que acontece? O que a gente tem que fazer? Sempre checar a informação com meios confiáveis de comunicação. Quem são esses? Nós temos que entender que existem jornalistas sérios, que existem políticos que vão passar as informações. Por exemplo, hoje nós podemos pegar uma informação, eu ouvi dizer que o ministro fulano de tal falou que isso vai acontecer. Hoje em dia, pelas redes sociais, nós temos a possibilidade de acessar as redes sociais desse ministro ou do ministério e ir lá e checar de fato essa informação. Ver sites e jornalistas que são confiáveis, que estão passando essas informações para nós, para que a gente não caia aí nessas fake news, nessas notícias falsas que rendem muito. Eu acabei de ver esses dias sobre esse atentado no Irã ainda, um deputado do Partido dos Trabalhadores divulgando um vídeo onde um jogo de videogame era jogado e onde nesse jogo as crianças que estavam jogando ali acertavam alguns comboios do Exército. E esse deputado do Partido dos Trabalhadores divulgou como se fosse a informação no dia que o general iraniano foi assassinado. Então, sem checar, sem fazer nenhum tipo de checagem prévia, acabou divulgando. Então, a minha dica para você fugir das fake news é exatamente essa: checar, fazer uma checagem prévia com pessoas que são dignas de confiança, sites que são dignos de confiança, para que a gente acabe não caindo nessas desinformações e sendo taxados como filhos do maligno. É uma verdade, né? Não é porque você tem uma rede social que ela também tem que ser sua única fonte de informação, né? Verdade. É interessante checar em outros sites também, sites de notícias, né? Fazer um comparativo dessa informação para poder chegar num consenso comum ali. É bem interessante. Eu estava lendo a respeito do Facebook, Pablo, que ele estava permitindo que o usuário, ou vai permitir, ele está desenvolvendo isso, que o usuário bloqueie anúncios relacionados à política no futuro. Assim, vai apenas deixar com que, né, aquele impulsionamento funcione, mas o usuário vai poder permitir que bloqueie ou não aquela informação. Você vê isso como algo bom, algo ruim? O que você acha? As redes sociais, elas têm um caráter muito individual de cada pessoa, óbvio, né? Então, cada pessoa ela deveria escolher aquilo que ela vai receber. Por isso que a gente vê no Instagram, por exemplo, você só segue aquilo que lhe convém. Você vai receber as informações daquilo que você escolheu seguir, daquilo que você escolheu ver. Às vezes vão, né, por questões financeiras, vão acabar aparecendo alguns serviços patrocinados e outros. Tem muita questão também em relação quando você é censurado nas suas publicações. Isso é um outro fato que a gente pode trazer aqui depois também, mas, de fato, as redes sociais elas vieram para causar essa mudança, essa quebra de paradigma, essa quebra de monopólio, e isso, ao meu ver, é uma boa coisa, mas a gente tem que sempre ir maneirando naquilo que a gente vai vendo, naquilo que a gente vai acessando, naquilo que a gente vai buscando. Ótimo, você falou da quebra de monopólio. Eu estava lendo a respeito, né, do custo das eleições. E eu não sei, não tenho noção, se fazer umas propagandas através da internet, o custo é menor, maior do que na rede de televisão. Eu creio que na rede de televisão é bem mais alto. E você acha que, de fato, as campanhas eleitorais caminhando para a internet, para as redes sociais, haverá uma economia maior, né, no cenário de gastos em relação a campanhas eleitorais? Como que a gente pode definir isso aí? Essa questão de gastos eleitorais, a gente vê aí, por exemplo, que está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei quando esse programa vai ao ar, mas ainda hoje ainda está na mesa do presidente Jair Bolsonaro para assinar sobre o fundão eleitoral. Se de fato a gente utilizasse as redes sociais para fazer esse engajamento dos políticos, aos quais a gente quer votar, aos quais a gente tem interesse de votar, com toda certeza seria uma economia bem proporcional para o nosso país. Esse fundo eleitoral está para ser aprovado do valor de 2 bilhões de reais. O que esse valor não seria feito nas mãos de uma saúde, nas mãos da educação, nas mãos da segurança, que de fato são as áreas em que o governo tem mais que atuar, e não financiando campanhas de políticos que isso não vai gerar nenhum retorno para a sociedade. Então, eu vejo com muito bons olhos essa questão dessa ascensão das redes sociais nesse sentido. Para você ter uma ideia, 30 segundos no horário nobre na
Rede Globo, você vai pagar em torno de R$830 mil ali no intervalo da novela, do Jornal Nacional. E esse mesmo valor que você usaria para uma campanha política ou para divulgação, propagação do seu partido, você poderia estar investindo em algumas outras áreas. Na saúde, gente, o que R$2 bilhões não fariam na nossa saúde hoje? Tão defasada, tão mal cuidada por esses políticos, e são esses mesmos que depois são eleitos e acabam não rendendo esse valor que foi proporcionado à campanha deles. Não, verdade. Muito boa ponderação. Não é? E, sim, olhando para o futuro, né, as redes sociais indo à tona, esse olhar para o futuro, como você enxerga o uso das redes sociais no setor das eleições, nesse contexto? Que definição você pode dar, que dicas você pode dar para o próprio eleitor nesse ano, que é o ano 2020, é um ano de eleição? Que tipo de informação que nós podemos, né, obter através disso aí? Algo assim, mais seguro para que a gente venha, de fato, ter informações seguras nesse período de eleições, através das redes sociais. Para que você não caia em nenhuma fake news, é muito importante sempre, como eu já mencionei, que você acessar a informação de sites seguros, de pessoas que passam essa credibilidade. Em relação aos valores, né, como você mencionou aí, eu creio que a gente vai ter uma economia absurda nesse valor quando a gente entender que o político ele tem que ser eleito por aquilo que ele é e pelas pessoas que ele consegue carregar, levando consigo até a sua eleição e não com financiamento de dinheiro público, que é algo assombroso, que é algo terrível, principalmente para uma sociedade onde é tão carente em várias áreas como o nosso país. Pablo, muito bom conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto, mas assim, queremos ter em outras oportunidades continuar esse papo, né, tão interessante, tão relevante para os dias de hoje, né? E fica aí as informações para o nosso telespectador, algo tão bacana para a gente. Muito obrigado, Pablo. Eu que agradeço, obrigado. Bom, pessoal, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão GAP. Não saia daí. Estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E quem está aqui mais uma vez com a gente é a integrante do GAP, a Glaucia Soares, que vai responder a pergunta do nosso quadro GAP Responde. Glaucia, seja bem-vinda novamente no Conexão GAP. E qual é a nossa pergunta de hoje? Olá, Washington. Olá, galera do Conexão GAP. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A nossa pergunta de hoje vem de Florianópolis. E quem mandou foi o Gabriel Henrique. Ela foi selecionada porque conta com pontos em comum com o nosso tema da entrevista. Ele pergunta: como o cristão deve se comportar nas redes sociais? Olá, Gabriel. Sua pergunta é muito pertinente. Atualmente, as redes sociais podem ser consideradas desviadores da fé cristã e dos relacionamentos. Sendo assim, é importante tomarmos cuidado com elas. E alguns aspectos devem ser observados no uso dessas mídias. Inicialmente, devemos lembrar que tudo o que fizermos tem que ser para a glória de Deus. O que publicamos no Facebook, por exemplo, a forma como interagimos nesses sites, tudo deve manter os padrões cristãos. As redes sociais não devem prejudicar nosso relacionamento com Deus. Muitas das vezes, ao invés de fazermos algo edificante, como orar, ler a Bíblia, ajudar alguém, ficamos horas presos nesses sites. Há muitas coisas boas que podemos aproveitar das redes sociais, mas temos que ter equilíbrio. Algumas pessoas não conseguem se desligar dessas mídias, até mesmo no momento de culto. Além disso, precisamos ter sabedoria quanto ao que postar e compartilhar, para não colocarmos conteúdos imorais e que afrontam a palavra de Deus. Devemos ter cuidado para não expormos nossa privacidade e da nossa família, revelando, por exemplo, onde estamos. É preciso também evitar discussões quanto a pontos teológicos, por exemplo. Isso pode levar a brigas, uma vez que algumas pessoas querem se mostrar melhores que as outras. Infelizmente, amizades são abaladas, podendo até terminar por causa disso. Finalmente, temos sempre que lembrar o que está escrito em Mateus 5, 13 e 14,
que diz que devemos ser sal da terra e luz do mundo, onde estivermos, inclusive nas redes sociais. Em 2 Timóteo 2,15 está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, irmãos, use as mídias sociais com ética e sabedoria, levando também a grandeza do Senhor por meio delas. Então é isso, Gabriel. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Você também quer participar do GAP Responde? É muito fácil. É só seguir nosso perfil no Instagram, @gap.nec, e enviar um direct pra gente, com sua pergunta e cidade, acompanhadas da hashtag GapResponde. Até mais! Glaucia, muito obrigado por ter participado desse GAP Responde. Muito boa pergunta mesmo, né? E como esse programa gosta de levar muito conhecimento para você, não pode faltar a nossa dica GAP do dia. E quem vai dar a dica de hoje é o integrante do GAP, o Alexandre Gonçalves. É com você, Alexandre. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quadro Dica GAP. Este espaço que traz para você diversas dicas de livros, cursos, palestras, filmes e muito mais. Dicas que certamente irão edificar a sua vida na caminhada cristã e cidadã. E a Dica GAP de hoje é o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, escrito pelo renomado psiquiatra e cientista Augusto Cury. No livro, o autor apresenta a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA, que pode ser confundida com hiperatividade ou transtorno do déficit de atenção. A quantidade excessiva de informações impulsionada pela tecnologia, internet, computadores e mídias sociais faz com que a nossa mente trabalhe de forma muito acelerada, causando transtornos de ansiedade. Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. O Dr. Augusto Cury nos ensina a desenvolver uma mente livre para pensar, gerenciar o sofrimento antecipatório, reciclar as falsas crenças e a não ser uma máquina de trabalhar. Repetindo então, a Dica GAP de hoje é o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Augusto Cury. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Até mais! Valeu, Alexandre. Obrigado pela participação e pela excelente dica. Agora, pessoal, vou fazer uma reflexão bíblica com vocês. Estamos iniciando mais um ano, grato a tudo que aconteceu no ano anterior, mas talvez ainda sentindo insatisfeitos com a sociedade em que vivemos. Tantas situações ainda nos deixam tristes, aflitos, sem acreditar na possibilidade de dias melhores. Mas, mesmo quando tudo parece escuro, em Cristo nós temos a esperança. Ele é a luz das nações, que resplandece nas trevas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos de 6 a 7, o apóstolo Paulo fala assim: Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo que excede, provém de Deus e não de nós. Não será na nossa força que conseguiremos mudar a nossa cidade, estado e até mesmo a nossa nação. Venceremos a injustiça, a desigualdade e a corrupção e tantos outros males através de Jesus. Carregamos dentro de nós o próprio Deus. Ele mesmo, com todo o seu poder, através de nós, alcançará os corações, trazendo salvação, cura e libertação. É Ele quem faz todas essas coisas novas, como está escrito em Apocalipse 21:5. Mas para que haja mudança no nosso país, precisamos nos arrepender, estarmos alinhados ao Pai, praticando a sua palavra. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, vemos vários mandamentos do Senhor para nós. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Precisamos ser transformados a cada dia, conforme o caráter de Deus, para que possamos ser agentes de transformação. Devemos sim obedecer os seus mandamentos,
fazendo com que o nome do Senhor seja conhecido no meio de todo o nosso testemunho também. Somente assim poderemos viver tempos melhores nessa terra. Que o Senhor te abençoe e faça um grande instrumento nas mãos dele, para que o reino de Cristo venha sobre a nossa nação. Não perca tempo. É um tempo de eleição. Esse ano você tem que se preparar, você tem que aprender mais. E não é só depositar essa confiança nos políticos. Primeiramente, nós temos que depositar essa confiança em Deus. E como nós vimos aqui através das redes sociais, nos informar bem. E crer que é o nosso Deus quem fará por nós. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui, mas eu te espero no próximo Conexão GAP. E que o Senhor Deus te abençoe. Tchau!